Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa questão aqui agora. Ó, no campeonato de asa delta, um participante se encontra a uma altura de 100 metros e vê o ponto de chegada C, sob um ângulo de 60 graus, conforme ilustra a figura. Aí a figura é essa aqui que está abaixo. Asa delta, o participante aqui, e o ponto de chegada que é o ponto C, que está aproximadamente aqui nessa figura. A distância do ponto A ao ponto de chegada é igual a. Aí quando você for analisar aqui, esses princípios aqui, a gente consegue formar um triângulo aí, ó, nessa questão. E esse triângulo basicamente vai ser um triângulo retângulo, porque esse ponto A é o ponto de encontro do participante com o próximo ao chão, que forma um ângulo de 90 graus. Está tratando de um triângulo retângulo. A gente consegue descobrir algumas informações sobre esse triângulo fazendo relações. E a gente tem alguns princípios de relações. Relações métricas, quando a gente consegue definir esses lados aí desse triângulo, só utilizando os lados em questão. Ou a gente também pode descobrir através das relações trigonométricas, quando a gente relaciona os ângulos com os lados em questão desse triângulo. E é o que a gente vai utilizar hoje, porque falta informações para a gente fazer esse parâmetro em relação às relações métricas. Então, a gente vai utilizar o apoio desse ângulo de 60 graus, que é o que está informando a questão. Primeiro de tudo, a gente, quando vai falar sobre relações trigonométricas, a gente tem que ter informações sobre o que a gente vai utilizar. E aí, quando a gente está falando de relações trigonométricas, a gente tem que lembrar das três relações: seno, cosseno e tangente. O seno aí vai ser informado através dessa seguinte forma: seno do ângulo aí em questão, qualquer ângulo aí, ele vai ser a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, que é a segunda relação, vai ser o cateto adjacente, vou botar aqui, adjacente abreviado sobre a hipotenusa. E a tangente aí, ela vai fazer uma relação entre essas duas relações anteriores, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Okay? Então, a gente tem essas relações para fazer comparado. Então, quando a gente está trabalhando com um ângulo, a gente tem que ter noção de como utilizar cada uma delas. A gente vai ter essas informações a partir desse triângulo aqui. Vamos botar ele como exemplo. Quando a gente está fazendo essas relações, a gente está fazendo relações entre os lados e os seus ângulos. Lembrando, seno, cosseno e tangente é a relação dos ângulos aí em questão dos seus lados. A gente vai ter que ter uma norma, uma equação desses lados desse triângulo. Lembrando, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, já que é um triângulo retângulo, vai ser fixado que ele é a hipotenusa desse triângulo. Tá? Não muda nada. O que vai diferenciar entre ser o cateto adjacente e o cateto oposto vai ser em comparação qual é o ângulo que eu estou utilizando para fazer essa relação. É o ângulo próximo a C ou o ângulo próximo ao o participante desse campeonato de asa delta. Então, se eu estou trabalhando aí com os 60 graus que está do participante, eu estou dizendo que o cateto adjacente próximo a ele é esse aqui, esse lado desse triângulo. Então, cateto adjacente está aqui ao lado, e esse aqui se transforma no cateto oposto ao participante. Se eu trocar e fizer com esse ângulo, a gente tem o cateto adjacente nesse sentido e o cateto oposto nesse sentido aqui. Então, depende qual ângulo que você está trabalhando. Só que aí eu quero obter esse tamanho aqui, essa distância de A até a linha de chegada, que é o C. Então, como é que eu vou fazer essa relação para descobrir? Primeiro de tudo, ele já me dá essa tabela aqui, ó, dados, as informações de seno de 60 graus, que aqui é a angulação aqui, o ângulo aqui em questão, tá? Então, a gente tem que ter aí a comparação dos ângulos. Então, 160 graus, cosseno de 60 graus e tangente de 60 graus. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem que ter informações aqui sobre qual é dessas formas, dessas relações trigonométricas que eu vou utilizar para obter esse lado aqui em questão que eu vou chamar de x aí. Se eu for utilizar aí, ó, o seno, eu vou fazer uma razão aí entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que, pessoal, eu nem tenho o valor da hipotenusa, que é o lado maior aí desse triângulo, nem tenho o cateto oposto. Então, eu vou ficar com duas informações que eu não tenho, então não vai me servir de nada. Se eu utilizar o cosseno, eu vou ter o cateto adjacente, esse lado que eu tenho, que é 100 metros, só que eu não tenho a hipotenusa.
Então, quando eu for fazer essa relação, eu vou descobrir quem eu vou fazer o descobrimento dessa hipotenusa. Vai adiantar em algum sentido? Vai, porque posteriormente eu posso utilizar outro dessas outras duas relações e me ajudar. Só que ainda assim vai dar um trabalho muito maior. O que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar a tangente, porque ela vai fazer a relação do cateto oposto, que é o que eu estou procurando, que eu vou chamar de x, com o cateto adjacente, que é o que eu já tenho, e a informação do ângulo de 60 graus, que a tabela já me informa. Então, vamos utilizar aqui a tangente para fazer essa questão, tá? Então, eu tenho aqui tangente de 60 graus, ela é igual à relação da divisão do cateto aí oposto, que é esse x que está aqui, eu vou chamar de x, tá? Não vou escrever na cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que aqui a gente já sabe que vale 100 metros. Então, a gente tem 100 metros. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma igualdade, uma equação aí com a igualdade. E aqui a gente tem o 100 que ele está dividindo. O que é que acontece aqui quando a gente quer descobrir? A gente vai fazer uma substituição primeiro da tangente de 60 graus, que é 1,73. Tem aqui, ó, a tangente de 60 graus ela equivale a 1,73. E esse 173 ele é igual a x sobre 100. O que acontece nessa igualdade aqui dessa equação? A gente pode pegar esse 100 que está dividindo e colocar para o outro membro multiplicando, né? Então a gente ganha aqui 1,73 vezes 100 tem que ser igual ao valor de x, que é o cateto oposto aí que a gente está trabalhando e quer descobrir, que é a distância de A até C. A multiplicação por 10, quando a gente está trabalhando, a gente muda uma única casa nesse número aí decimal. Essa vírgula aí, a gente desloca a vírgula aí da esquerda para a direita uma casa. Quando a gente trabalha com a multiplicação por 100, o número decimal, a gente faz o mesmo, só que agora a gente desloca duas casas aí em questão, tá? Então, como eu estou fazendo a multiplicação por 100, o número decimal, eu vou deslocar aqui essa vírgula da esquerda para a direita, duas casas nesse sentido. Então, uma casa, duas casas. Então, aqui quando a gente faz essa multiplicação por 100, a gente descobre que vai ficar aí um valor de 173, que é igual a o x. Então, x aí, a distância de A até C, ela mede aproximadamente 173 metros. Então, aqui é a letra C. Ok? Então, espero que tenha entendido e até uma próxima.